Olá, queridos alunos, estamos mais uma vez na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância, agora para discutirmos alguns conceitos fundamentais na abordagem de Winnicott. Então, vejamos como Winnicott entende a criança logo ao nascer. Para Winnicott, a criança nasce indefesa, é um ser não integrado, que percebe de maneira desorganizada os diferentes estímulos provenientes do exterior. O bebê nasce também com uma tendência para o desenvolvimento. A tarefa da mãe é oferecer um suporte adequado para que as condições inatas alcancem um desenvolvimento ótimo. A mãe intervém como uma ativa construtora do espaço mental da criança. A mãe participa de uma verdadeira unidade com o seu filho, ajuda a formar sua mente, fazendo com que este processo seja bem feito. Ao lhe dar amor, fornece-lhe uma espécie de energia vital que o faz progredir e amadurecer. A mãe suficientemente boa, um conceito importante dentro da obra de Winnicott, é aquela que possibilita ao bebê a ilusão de que o mundo é criado por ele, concedendo-lhe assim a experiência da onipotência primária, base do fazer criativo. E a percepção criativa da realidade é uma experiência do self, que é o núcleo singular de cada indivíduo. Para a teoria psicanalítica de Winnicott, o que está em questão não é a vida erótica do sujeito como em Freud, mas a conquista de um lugar para viver ou a base do self no corpo. A localização do self no corpo não é uma experiência dada desde sempre, mas sim o fruto de um desenvolvimento sadio. Winnicott acreditava no potencial criativo humano, a noção de ser humano que já traz em si as potencialidades do viver. Ele recusa decididamente o naturalismo e o determinismo, isto é, recusa a objetificação do ser humano. Ele não concebe o ser humano como um mero fato, um efeito de causas, uma coisa em conexão causal com outras coisas da natureza. Winnicott localiza o início dos problemas psicológicos no vínculo entre recém-nascido e mãe. A base da estabilidade mental depende das experiências iniciais com a mãe e principalmente de seu estado emocional. Na abordagem winnicottiana, o analista deve oferecer ao paciente o que não teve, criando processos que nunca existiram, capacidades e funções psicológicas, dotando o seu paciente de estruturas ausentes. Winnicott acredita que há 3 espaços psíquicos: o interno, o externo e o transicional. O espaço transicional é uma zona intermediária que vai do narcisismo primário ao julgamento de realidade. No início, há objetos que não são internos nem externos. Só depois virá a delimitação entre ambos. A mãe deve juntar os pedacinhos, permitindo que a criança se sinta dentro dela. A mãe, ao nomear o filho, unifica-o. O ambiente deve se adaptar adequadamente à criança, para formar seu verdadeiro self. Se a mãe se adequa de uma forma suficientemente boa, não interfere no desenvolvimento da criança. Não é a mãe que molda completamente a criança. Esta tem sua autonomia, com suas capacidades inatas de desenvolvimento. A mãe assegura o ponto de referência para que o processo continue. Winnicott crê que, ao sair do narcisismo primário, o destino do sujeito depende do fracasso ou do êxito do ambiente. A mãe deve funcionar como o ego auxiliar da criança. Quando a sustentação exercida pela mãe for bem-sucedida, a criança a vive como uma continuidade existencial. No entanto, quando falha, o bebê terá uma experiência subjetiva de ameaça que obstaculiza o desenvolvimento normal. Vejamos agora um outro conceito importante na teoria de Winnicott, o conceito de holding. Para Winnicott, a sustentação ou holding protege contra a afronta fisiológica. O holding deve levar em consideração a sensibilidade epidérmica da criança, tato, temperatura, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, sensibilidade às quedas, assim como o fato de que a criança desconhece a existência de tudo que não seja ela própria.
Inclui toda a rotina de cuidados ao longo do dia e da noite. A sustentação compreende, em especial, o fato físico de sustentar a criança nos braços e que constitui uma forma de amar. A mãe funciona como um ego auxiliar. O Winnicott propõe que durante os últimos meses de gestação e primeiras semanas posteriores ao parto, produz-se na mãe um estado psicológico especial, ao qual chamou de preocupação materna primária. A mãe adquire, graças a esta sensibilização, uma capacidade particular para se identificar com as necessidades do bebê. O holding feito pela mãe é o fator que decide a passagem do estado de não integração, que caracteriza o recém-nascido, para a integração posterior. O vínculo entre a mãe e o bebê assentará as bases para o desenvolvimento saudável das capacidades inatas do indivíduo. A falta de holding adequado provoca uma alteração no desenvolvimento. Cria-se uma casca, o falso self, em extensão da qual o indivíduo cresce, enquanto o núcleo, o verdadeiro self, permanece oculto e sem poder se desenvolver. O falso self surge pela incapacidade materna de interpretar as necessidades da criança. O ser humano, para Winnicott, nasce com um conjunto desorganizado de pulsões, instintos, capacidades perceptivas e motoras que, conforme progride o desenvolvimento, vão se integrando até alcançar uma imagem unificada de si e do mundo externo. Esta imagem unificada de si é o que chamaríamos self. Assim, o papel da mãe é prover o bebê de um ego auxiliar que lhe permita integrar essas sensações corporais, os estímulos ambientais e suas capacidades motoras nascentes. Mãe boa versus mãe não boa. Winnicott diz que a mãe boa é a que responde à onipotência do lactante e, de certo modo, dá-lhe sentido. O self verdadeiro começa a adquirir vida através da força que a mãe, ao cumprir as expressões da onipotência infantil, dá ao ego débil da criança. A mãe, que não é boa, é incapaz de cumprir a onipotência da criança, pelo que repentinamente deixa de responder ao gesto da mesma. Em seu lugar, coloca o seu próprio gesto, cujo sentido depende da submissão ou acatamento do mesmo por parte da criança. Essa submissão constitui a primeira fase do self falso e é a própria da incapacidade materna para interpretar as necessidades da criança. Então percebemos o quanto, quando a mãe não é capaz de ceder o espaço para que a criança se coloque como onipotente naquela relação fantasística, ela abre espaço para que se constitua o falso self na criança. Vejamos as consequências do falso self. O desenvolvimento do falso self, às custas do verdadeiro self, se relaciona a uma amplitude na escala de psicopatologia que irá desde sensações subjetivas de vazio, futilidade e irrealidade até tendências antissociais, psicopatia, caracteropatias e psicoses. Por fim, vemos que nos casos mais próximos da saúde, o self falso age como uma defesa do verdadeiro a quem protege sem substituir. Nos casos mais graves, o self falso substitui o real e o indivíduo. O Winnicott diz que na saúde o self falso se encontra representado por toda a organização da atitude social cortês e bem educada. Produziu-se um aumento da capacidade do indivíduo para renunciar à onipotência e ao processo primário, em geral ganhando assim um lugar na sociedade que jamais se pode conseguir manter mediante unicamente o self verdadeiro. O falso self, especialmente quando se encontra no extremo mais patológico da escala, é acompanhado geralmente por uma sensação subjetiva de vazio, futilidade e irrealidade. Bom, por hoje encerramos as nossas discussões sobre os conceitos de Winnicott, convidando vocês a ler os textos a respeito da sua teoria e
buscar articular esses conteúdos com experiências que vem acompanhando ao longo dos seus estágios, ok? Na nossa próxima aula continuaremos com as discussões relativas ao desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos, articulando aos teóricos que se propuseram a estudar esse desenvolvimento, trazendo contribuições para o campo da educação neste segmento. Um grande abraço e até a próxima.